Bem, eu sempre fico muito incomodado quando eu vejo a exploração de imagem de criança, porque isso é algo que quem tem filho sabe que não se faz. Eu jamais exporia minhas filhas, seja pelo que fosse. Não há motivo algum que faria com que eu fizesse isso. E eu acredito que todo pai, toda mãe sensato também concorda com isso. É claro que essas crianças não pegaram o seu celular, não pegaram o celular da mamãe, do papai ali, e resolveram gravar esse vídeo para postar no seu perfil do Instagram para poder pedir auxílio. Essas crianças foram contactadas por bolsonaristas, líderes bolsonaristas interessados na libertação do seu líder chamado Jair Bolsonaro, que vai ser preso. Vai ser preso. Essas pessoas que só pensam no mito estão explorando a imagem dessas duas criancinhas, estão utilizando o caso da mãe dessas crianças para poder comover a população, que a população jamais vai se comover por esse velho chipado que é o Bolsonaro, que leva 17 milhões de Pix. A população não vai se comover pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro sabe disso. Então o que ele faz? Ele usa a imagem da mamãe, que tem 2 filhinhos em casa e que foi presa por, como ele mesmo disse, agora dia 21 de março, no seu aniversário, numa mansão maravilhosa aqui no Lago Sul. Ele parou um pouquinho a festa e gravou um vídeo dizendo que esta moça foi presa por usar batom. Não, ela não foi presa por usar batom, pois usar batom não é crime. Essa moça foi presa porque ela comprou essa mensagem mentirosa que utilizou mães de família, avós, gente como eu vi indo para a manifestação de muleta. Velhos da terceira idade que não conseguem andar, eu vi por 2 vezes velhinhas de andador na manifestação. O Bolsonaro não pensou nisso. Então, quando ele fica gravando triste, poxa, coitadinha, a mãe tem 2 filhinhos e está presa. Ele não achava que essa senhora era uma coitadinha para ir na manifestação. O Bolsonaro nunca disse, você mãe solteira, que não tem com quem deixar seus filhos, não precisa ir na manifestação, fique com seus filhos, é muito melhor. Você, vovô, vovó, que não tem saúde, toma remédio controlado, não vá nas manifestações, mande um neto, mande um parente. Ele nunca pensou nisso, porque ele só pensa nele. E o bolsonarismo é assim, é um movimento que só pensa no Jair. E se utiliza de criança, se utiliza de velho, se utiliza de mulher, se utiliza de qualquer coisa para poder limpar a barra do Jair Bolsonaro. Agora, complementando, se engana quem fica colocando o Alexandre de Moraes como o anticristo, a encarnação do mal. O Alexandre de Moraes não é o anticristo, a encarnação do mal. O Alexandre de Moraes é um homem da polícia, do poder judiciário, ele é dessa força de poder. Quem já leu Os Miseráveis de Victor Hugo se lembra muito bem, né? Lá nos Miseráveis de Victor Hugo tem essa persona, né? Tem essa persona, que é a persona do homem de polícia que faz tudo para prender aquele que persegue. Você sabe por quê que o Alexandre de Moraes está prendendo velha, está prendendo mãe de família, está prendendo essas pessoas que é ridículo prender? Você acha que um delegado se sente bem, que um juiz se sente bem prendendo uma mãe de família que tem 2 meninos para criar e está prendendo ela porque ela foi lá e rabiscou uma estátua? Você sabe por que o Alexandre de Moraes prende essas pessoas? Porque ele quer chegar no Jair. O Jair sabe disso e o Jair já falou isso. Você sabe por que o Alexandre de Moraes prende velho, prende mãe de família? Porque ele quer chegar nesses youtubers, que são os verdadeiros culpados, que é quem deveria estar mofando na cadeia. Mas fugiram, porque tem como fugir. Tem como conseguir passaporte. Tem como falar com o Itamaraty e conseguir passaporte para, de repente, tô aqui na Disney. Então, por os verdadeiros culpados dessa tentativa pífia de um golpe de Estado tupinambá, pelo fato dos verdadeiros culpados terem fugido do Brasil, é que os inocentes estão pagando o pato. Agora, ao longo da história, a gente sempre vê que o capitão é o último que sai do barco. Se o barco afundar, ele afunda com o barco. Ao longo da história, a gente sempre vê que um capitão, um chefe de um batalhão, um líder de um batalhão, quando ele vê que o inimigo está se aproximando, ele se coloca à frente para defender o seu batalhão. O Jair Bolsonaro sabe que o Xandão quer, na verdade, ele. Então, por que o Jair Bolsonaro não fala assim, Xandão,
O Bolsonaro não foi lá assistir o jogo do Palmeiras com o Toffoli? O Bolsonaro não é aquele que diz que come lagosta quem quer? Ou seja, o Bolsonaro tem contato com o STF. Por que o Bolsonaro não liga pro Temer e fala assim, Temer, tô precisando de você mais uma vez? Dá uma ligadinha pro Xandão. Eu quero conversar com o Xandão. Xandão, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você, no fundo, você só quer me prender. Vamos fazer assim. Solta essa turma e eu caminho pra prisão. Eu me coloco no lugar deles. Solta eles e me pega. Pronto. Eu já tô velho mesmo. Se dane. Nunca. Essa turma bolsonarista usa aquela frase do Olavo. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Realmente. Eu sei disso porque eles são um bando de gente má e ímpia. Eles vão ferrar o Brasil inteiro, mas nunca vão parar. Porque para eles só importa eles. Eles se veem como os arautos da verdade. Eles se veem como a pátria. Eles se veem como o último bastião da luta contra o comunismo. Quando, na verdade, eles são pura parte do sistema. Volta Pedro de Lara. A oposição critica Moraes e Dino por voto para condenar mulher a 14 anos. Olha, gente, é muito triste estar vendo os vídeos dos filhos dessa mulher. É de partir o coração. É um absurdo o que está acontecendo. Claramente uma mensagem do sistema a todos os brasileiros. O sistema dizendo, não mexam conosco. Não mexam com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino, que esse é o resultado. É uma simples mensagem. Essa mulher está servindo de exemplo do sistema para todos os brasileiros. Exemplo de um sistema totalitário, opressor, que persegue quem luta por liberdade. Triste mais, gente, não tenho que falar sobre essa condenação de 14 anos por uma simples... Foi um erro dessa senhora, óbvio, não estou aqui passando pano também para que ir lá fazer manifestação, pichar estátua, uma loucura, mas isso é completamente insano, doentio, uma condenação por 14 anos. Totalmente doentio, ela e outras pessoas que também não fizeram absolutamente nada, e estão presas. Estão presas por condenações aí de 20, 18 anos, essa senhora 14, ela tem 2 filhos, os vídeos estão viralizando inclusive nas redes sociais, a oposição fez um estardalhaço. Eu só queria comentar o posicionamento do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que poderia ter resgatado essas pessoas no final de 2022, no final do ano, não fez nada, agora está querendo utilizar politicamente desse fato lamentável, Bolsonaro. O senhor é um cara de pau, Bolsonaro. O senhor é um cara de pau. Aliás, eu até faço uma pergunta, quantos milhões o senhor já fez de doação para essa mulher? Pelo menos já fez 100 mil reais, 50 mil. O senhor recebeu 17 milhões de reais, Bolsonaro, de Pix, de doação, de pessoas hoje que estão doxadas. As informações estão com o sistema de você que fez doação para o Bolsonaro. E você não deu nem 10 mil reais para a família do Clezão. O senhor não deu nem 5 mil reais para essa família, para ajudar pelo menos nos advogados. O senhor é um fanfarrão, Jair Bolsonaro. Só idiota acredita. Só débil mental. Não importa se você está me assistindo, está bravo, tem milhões na sua conta agora, você é um débil mental se acredita no Bolsonaro. Desculpa. E o Bolsonaro poderia ter resgatado todas essas pessoas. Poderia ter dito em dezembro, novembro, como nós dissemos aqui na Brado naquela época, vão para casa. Vão para casa que vocês serão presos. Falei aqui, na época perdemos mais 50% de audiência. Milhares dizendo, a Rádio Brado está desestimulando as pessoas, os manifestantes, mas nós alertamos. Eu queria que o Clezão tivesse ouvido. Essa mulher, entre outras pessoas, são centenas, condenados com tornozeleira, regime fechado, presos. A senhora continua presa do batom. Tá aí, meu querido. Não preciso dizer mais nada. Agora o Bolsonaro vem, faz textinho. Faz texto. Sou um homem de 70 anos. Bolsonaro, o senhor usou esse povo para barganhar com o sistema. Nesses 2 meses de novembro e dezembro. Só trouxa não acredita nisso. Agora, passar pano para Bolsonaro eu não passo, desculpa. Se você não gostar, você pode ouvir lá a Rádio Revista Oeste, Rádio Grama Verde, Grama Verde. Pode ouvir, cara. Aqui na Brado eu vou falar mentira, porque eu fique aqui com uma pessoa só, que a audiência toda vai embora, que discorda de mim, não importa. Vou falar a verdade. Bolsonaro, corresponsável por essas manifestações, poderia ter enviado o povo para casa com o poder político popular, o homem mais popular da história da política brasileira. Estava usando o povo.
fazia aquelas aparições em frente ali quando era presidente, lá na casa dele, na Alvorada, com aquela cara, com aquele choro, vocês vão na frente, eu vou atrás, enganando pessoas. Eu nunca acreditei naquelas presepadas. Agora, muita gente, infelizmente, ignorante, como essa senhora ignorante acreditou. Infelizmente, o desfecho dela é triste, é lamentável, é de partir o coração. Mas tem responsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. Vanessa Moreira. Timóteo, infelizmente, escolhas têm consequências. Já vivíamos uma ditadura no Brasil em 2022, promovida dentro do governo Bolsonaro, onde claramente a gente assistiu todos os poderes entrarem em complexa desarmonia. Certo? Então, a gente tem que falar primeiro aqui. A responsabilidade maior é do governante que permitiu isso. Permitiu através de várias atitudes fora das quatro linhas a favor dos inimigos. Começou lá na indicação do Ramagem. Ali começou. Aconselhado por covardes, Bolsonaro agiu fora das quatro linhas a favor dos inimigos durante todo o seu governo. Todo o seu governo. Em que poderia dar isso? Quando a eleição foi perdida em 2022, milhares ali ocuparam quartéis. Pessoas céticas que entendiam o que estava acontecendo, e inclusive a fraqueza do Bolsonaro, que já estava ali consolidada e regimentada, falavam, cuidem das suas famílias, vão para casa. Só que essa mesma senhora do batom e toda a trupe que está presa, chamava pessoas como eu, como Timóteo, como milhares aí, de infiltrado, esquerdista, até de canalha e vagabundo. Certo? Mas não é por isso que eu vou ser a favor da prisão de uma senhora como essa. Mas eu estou mostrando aqui as consequências que tem as suas escolhas. Uma mulher, mãe de família, com 2 filhos para criar e dar exemplo, cometer vandalismo em praça pública, é simplesmente estar colocando a sua dignidade no lixo. Eu teria muita vergonha de encarar meus filhos depois de pichar em praça pública qualquer coisa. Até porque eu sempre fui contra pichador, maconheiro, ladrão e tudo mais. Mas olha o nível de depreciação moral que essas pessoas entraram através da seita bolsonarista. Essa mulher deveria estar condenada, assim, a vandalismo, mas não a 14 anos de cadeia. Porém, que surpresa há nessa condenação? Para mim, nenhuma. Eu não vou ficar aqui dizendo que eu estou surpresa. Eu falava sobre isso. Vocês serão presos. Vocês terão tanques de guerra passando por cima de vocês. E essas pessoas aí que foram presas xingavam indiscriminadamente, estimulados por crápulas, youtubers que estão hoje recebendo em dólar lá nos Estados Unidos, estimulado por exilado político que está recebendo em dólar lá nos Estados Unidos, de Pix, mendiguice que faz. Estados Unidos não é outro país aqui. Não, vai ter um mendigo lá nos Estados Unidos também. Tem mendigo em todo lugar, entendeu? Essas pessoas, Timóteo, são donas de si ou não são? Porque o próprio Bolsonaro fala que elas são donas de si, que ele não mandou ninguém lá. Não é não? Mas elas foram lá acreditando em quem? Em um salvador da pátria, enquanto elas largaram os filhos, o marido, a família, em noite de Natal. Teve uma que pariu no quartel. E teve gente que aplaudiu essa atitude. Isso é uma indecência, pô. É a tua família, Deus te deu um filho. E tu vai parir na porta de um quartel. Me desculpe, mas eu não tenho admiração nenhuma por essas pessoas. Essas pessoas foram pessoas covardes, que foram para lá tentar o impossível, ou melhor, uma revolução, porque você estava esperando uma revolução ali, entendeu? Uma revolução quando não se tinha mais poder, quando Bolsonaro havia perdido a eleição e estava sinalizando total harmonia ao governo Lula. Ele assinou a concessão da Globo, sancionou, fez tudo, deixou o governo Lula limpo, trocou generais e tudo mais, e o povo continuou na porta do quartel. Então, Timóteo, sincero e honestamente,
Lamento muito, porque é mais uma consolidação da ditadura. Mas a ditadura já existia e as pessoas estão apenas sofrendo as consequências daquilo que viveram. Ficar falando que é injusto, sinceramente, é desnecessário para mim. É óbvio que é injusto, mas quantas injustiças aconteceram antes dessas? Injusto para mim é uma mãe achar que é exemplo de alguma coisa, pegando um batom e pichando praça pública. Excelente comentário, Vanessa. São 9h52. Pablo Sonati. Eu entendo que essas pessoas tiveram culpa de estar lá, mas em partes também, viu? Eu acho que o povo estava muito carente, estava desesperado, né, com a volta do PT, do modo que foi. Então muitas pessoas estavam insanas e a gente entende o movimento de manada. Eu sempre falo, as pessoas quando se juntam cometem atrocidades, pessoas que a gente nem imagina que cometeria tais atitudes acabam cometendo. E essas atitudes foram impulsionadas, como a Vanessa disse, por influenciadores. Um sujeito, Ciro Nogueira, ficava o tempo todo postando coisa nas redes sociais. Não, o que vai acontecer, espera só mais 72 horas. Essas pessoas são também muito culpadas de insuflarem as manifestações e, sabe, a gente tem que pensar agora como que essas pessoas serão libertas. Eu tento todo dia pensar como que elas podem ser libertas. Um dos motivos que elas podem ser libertas seria um ato, como eu já falei aqui, talvez de querer parecer ser piedoso do Alexandre de Moraes ou dos ministros. Talvez quando eles acabarem de vez com Bolsonaro, aniquilar qualquer chance da volta de Bolsonaro ou de Eduardo Bolsonaro, se sentirem confortáveis, pronto, agora vamos libertar essas pessoas e dizer que nós somos bons. Esse, talvez, é difícil, mas talvez seja uma das circunstâncias que poderiam levar essas pessoas à liberdade. A outra, sinceramente, eu acho que só pode vir através do povo, porque, infelizmente, eu não acredito no nosso sistema eleitoral, eu tenho o direito de não acreditar. O Tarcísio, não sei se o Tarcísio vencendo em 2026, ele teria culhão para libertar essas pessoas. Então eu fico imaginando que só o povo pode libertar esses presos. Fora isso, Timóteo, repetir a mesma coisa o tempo todo. É um absurdo, mas vai fazer o quê? Nós estamos vivendo de absurdos. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.